Eu tenho um paciente inicialmente com deficiência de ferro não anêmica. No futuro, esse paciente pode ter anemia ferropriva. Então, deficiência de ferro e anemia ferropriva não são sinônimos. São duas condições clínicas distintas. A anemia ferropriva é o estágio avançado da deficiência de ferro. Isso significa que muitos pacientes, às vezes, procuram médico por irritabilidade, queda de cabelo, letargia, uma fraqueza generalizada que pode estar associada à anemia. O médico pede o hemograma. E aí, quando vai ver, o paciente de sexo feminino está com 12,1 de hemoglobina. Aí, abaixo de 12 é anemia, ou seja, 11,9 é anemia, 12,1 não é anemia. Essa matemática parece simples, mas não é. E aí, o que a gente vê com muita frequência? Tá? Que muitos pacientes têm deficiência de ferro não anêmica, logo o hemograma não apresenta deficiência de hemoglobina. O paciente está com a hemoglobina acima da referência, está acima do que a Organização Mundial de Saúde recomenda para a gente classificar o paciente como anêmico ou não. Trazendo para a prática, esse grupo aqui de pesquisadores, né, baseado nos pontos de corte da Organização Mundial de Saúde, procurou investigar qual seria o melhor ponto de corte dos níveis de hemoglobina para eu suspeitar que o paciente possa ter deficiência de ferro e aí sim pedir lá ferro, ferritina. Tá? Em mulheres, o que ele observou? Quando ele utilizava o ponto de corte da Organização Mundial de Saúde, ou seja, se tiver abaixo de 12, eu vou investigar anemia ferropriva. Ele conseguiu identificar apenas 42,9% dos casos de deficiência de ferro. O que significa isso? Eu tinha 58% dos pacientes com deficiência de ferro com hemoglobina acima de 12. Aí ele falou, então vamos subir um pouco mais. Vamos subir para 12,8. Quem tiver abaixo de 12,8, eu avalio ferritina. Ele viu que ele conseguiu identificar 71% dos pacientes com deficiência de ferro. Isso significa ainda que 29% dos pacientes ainda tinham deficiência de ferro com hemoglobina acima de 12,8. E a Organização Mundial de Saúde diz que para ter anemia, ferropriva, anemia, tem que estar menor que 12. Ok, mas eu tenho um estágio de deficiência de ferro não anêmica, eu tenho uma deficiência de ácido fólico e vitamina B12 ainda não anêmica. Cenas do próximo capítulo. Mas na deficiência de ferro, o hemograma não é suficiente para eu dizer se o paciente tem ou não deficiência de ferro. E o que mais acontece, o médico pedir hemograma, que é fácil de fazer, faz na hora, e o hemograma está com a hemoglobina normal. Está acima do ponto de corte para classificá-lo como um paciente anêmico. Isso acontece na prática? Olha como é que acontece na prática. Volta um. Professor, não, esse aqui é da ferritina, mas vamos lá o da direita. Boa noite, galera. Isso foi a pergunta lá no grupo do Telegram que eu tenho de uma profissional da saúde. Veja a confusão que ela fez. Boa noite, galera. Uma dúvida. Ferritina baixa 14. Ferritina pela referência de 20 a 200. Na aula de interpretação de exames, a gente falou que um desejável de ferritina é algo em torno de 50 a 70, embora não seja a regra, mas um paciente muito saudável tem entre 50 e 70 de ferritina, pelo menos. Uma mulher que pretende engravidar tem que ter pelo menos 70 de ferritina. Um paciente que tem hipotireoidismo de Hashimoto tem que ter pelo menos 100 de ferritina, visto o papel importante do ferro, metabolismo tireoidiano. Tanto é que a deficiência de ferro causa queda de cabelo, ok? Bem, sabendo que tinha que estar pelo menos 50 e 70, em média, ela falou assim, ferritina baixa, 14. Está abaixo do mínimo, que é 20. Ok? Só por essa ferritina, precisaria fazer reposição venosa de ferro, intravenosa, urgente, em ambiente hospitalar. E o hemograma sem anemia. Olha aí. A médica indicou tomar Noripurum ampola. É indicado tomar mesmo não dosando ferro, ela valorizou ferro, que pode diminuir na inflamação e a ferritina aumentar na inflamação também, mascarar tudo. E não tendo anemia, olha a hemoglobina da paciente, 13,5 para uma ferritina de 14.
Vamos imaginar que essa paciente aqui seja uma senhora de 70 anos de idade que está com câncer, perdendo sangue pelo trato gastrointestinal. Ela tinha 15 de hemoglobina outro dia, hoje tem 13,5. A ferritina já acusou, a hemoglobina reticulocitária também acusaria, e provavelmente essa paciente com hemoglobina mesmo em 13,5, o HCM já estaria baixo, o RDW estaria alto. Tá? Se tiver sangrando, a contagem de plaquetas também sinaliza, a contagem de reticulose também vai estar mais alta. E do lado de cá, a paciente procurou um endócrino porque ela estava com 22 de ferritina. A referência de 20 a 200, o ideal 50 a 70 pelo menos. 22 de ferritina. Vi que no meu histórico sempre dava 40 para cima. Talvez 40 para ela também esteja ótimo. 40 para ela não tem sintoma de deficiência de ferro. E aí ela referiu ali que sentia bastante sono no meio do dia, tá? E, enfim, que ela tinha manchas roxas nas pernas. Será que isso é um distúrbio de coagulação? O paciente está com hemorragia, o paciente está com sangramento subclínico. E aí ela perguntou qual outro exame poderia estar avaliando para descartar início de anemia. E a expressão dela é realmente o início de uma anemia. O início da anemia ferropriva é uma deficiência de ferro não anêmica, ok? Então, veja que esses detalhes que a gente está mostrando, acontece aqui, são mensagens aqui do grupo, sim, de profissionais, e aqui no meu direct também. Que a gente recebe todo dia. E veja aqui como é importante, passa para mim, por favor. Isso. E a gente vê aqui que existe uma ordem de instalação das alterações laboratoriais. Muito importante. Acabou de falar. Primeiro diminui o estoque, que é a ferritina, é o que está no banco. Depois diminui o que está no meu bolso, que é o ferro, que está na corrente sanguínea. Depois diminui o HB-RET, hemoglobina reticulocitária. Ou seja, estou vendo isso em estágios iniciais, para depois diminuir a hemoglobina, para depois ter uma redução do VCM, HCM, CHCM, com aumento da RDW. Então, existe uma ordem de instalação que a gente precisa entender. Sim. Às vezes, o seu paciente já tem queda de hemoglobina, está baixa, mas índices hematimétricos ainda normais. Ou seja, ainda está se instalando e pode agravar ainda mais.